Enquanto aqui a gente arruma a posição das cadeiras, vem mais gente para o nosso primeiro painel. Se por um lado a mineração passou a ocupar um lugar central no desenvolvimento econômico, também é verdade que esse lugar central está no debate público em outros temas. E aí a gente entra nesse aspecto socioambiental que eu mencionava antes. A licença para operar, que significa muito mais do que uma autorização legal. É um desafio de conciliar desenvolvimento econômico, proteção do território e legitimidade social. Os atores que eu convido aqui para fazer parte desse debate são centrais no que nós estamos chamando a atenção. E eu convido ao palco, com meus agradecimentos, o deputado Arnaldo Jardim, relator do PL 2780, o projeto de lei dos minerais críticos. Muito obrigado, deputado. Marisa César, presidente do Conselho da MC, Associação de Minerais Críticos, e diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da PLS. Marisa está tendo que furar toda a defesa do Japão aqui. Vilmar Medeiros Simões, presidente do Serviço Geológico do Brasil. Anderson Baranov, presidente do Conselho do Cimineral Pará, o Sindicato das Indústrias Minerais no estado do Pará. E o Clóvis Torres, CEO e presidente da Belossan Mineração. Muito obrigado a todos pela presença, se acomodem. Eu vou começar aqui com o deputado Arnaldo Jardim. Deputado, a gente já mencionava aqui na conversa rápida com o ministro Alexandre Silveira um pouco do futuro desse projeto de lei arduamente construído. O senhor teve uma presença de protagonista mesmo. Eu acompanhei o passo a passo. O senhor matou no peito e teve que costurar muita coisa. Atuou como zagueiro muitas vezes, porque poderia ter passado coisas que aqui a gente tinha pavor. Agora, saíram outras coisas que muita gente olhou e falou assim, opa, peraí, será que o Conselho ficou um pouco intrusivo? Às vezes a gente tem um comentário, um programa, um jornal na CNN que a gente prepara com tremendo carinho, com um esmero total e absoluto. A gente gosta do resultado. E aí depois a gente olha e fala, assistindo a reprise, caramba, poderia ter saído um dedinho melhor. O senhor enxerga a possibilidade do Senado aperfeiçoar algum ponto? Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos, amigos, amigas. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu não posso deixar de reconhecer aquele que é um momento excepcional que a CNN constitui. E eu acho, meu caro João Vitor, muito obrigado por estar aqui. Parabéns a você, Daniel, por tudo que você faz na vertente. Parabéns pela qualificadíssima plateia que nós temos aqui. O setor está aqui representado. Isso não acontece por acaso, não é todo dia que isso se vê. E eu acho que isso tem a ver com o prêmio recente, com os prêmios que virão, por aquilo que vocês têm feito pela CNN. Tem a ver com a presença do ministro Alexandre Silveira, que fez questão, nós prestamos atenção nos detalhes, não só de vir, mas trazer a Ana Paula, trazer sua equipe. Acho que isso é um gesto de deferência com relação a todos nós aqui, muito importante, e acho que isso deve ressaltar. E se aqui a palavra é credibilidade, se aqui está representando o setor, representado o setor produtivo, eu acho que tem que responder na mesma moeda, ou seja, buscando ser franco e direto. Boa parte daqui me conhece. E eu, dando um abraço na Ana, querida, do Conselho, dando um abraço no Pablo, que está desempenhando muito bem essa função de coordenação, presidência do IBRAM também,
eu quero ir muito direto, até porque o setor público está, a imprensa está aqui. Então, me permito ir naquilo que é central. Tá? O Canadá, que por todos e muitos aqui é considerado exemplar e que nos deu uma belíssima contribuição com a Juniors Companies, conceito que está incorporado no projeto, e que pena que não está se falando muito disso. O Canadá tem um dispositivo que chama Investment Canada Act. Ministro Alexandre, sabe o que o Canadá pode fazer? Pode bloquear investimentos estrangeiros em minerais críticos. Sabia? Na sua legislação. A Austrália, impor vetos, sobretudo contra as estatais estrangeiras. Os Estados Unidos, o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos pode vetar a aquisição estrangeira em minerais críticos. E o governo americano está intervindo em empresas para que empresas possam ter presença em outros países. Verdade? Verdade. A Nova Zelândia exige aprovação obrigatória para investimentos estrangeiros em mineração de larga escala. A Nova Zelândia. A Indonésia, vocês todos sabem, fez uma estatização tremenda. A Indonésia. Todos sabem. Eu estou vendo muita gente balançando a cabeça. Estou contente porque eu aprendi com vocês. Mas isso não está sendo falado. A África do Sul exige participação mínima de grupos nacionais em qualquer empreendimento. Sabia? A China impõe-se restrições severas e joint ventures obrigatórias para mineração estrangeira. Tem uma lista que impede controle estrangeiro. A China. Parece meio óbvio. E o Chile? Exemplo liberal da América Latina, a exploração do cobre só se pode fazer se for em associação com a empresa estatal chilena. Todo mundo sabe disso? Todos aqui sabem disso. E agora, estão dizendo que o Conselho é intrusivo? Nós evitamos, o ministro, eu e alguns mais, e ele disse que o presidente também não simpatizava com isso, eu acho que é uma informação que eu acolho e reconheço, tá certo? Mas tinha muita gente propondo monopólio e terra-brasa. Ah, mas qual é o oposto disso, Arnaldo? Total liberdade. Façam o que quiserem. Não pode ser. Não pode ser, sabe por quê, Daniel? Porque você abriu dizendo que é uma nova era da mineração. É o nome aqui. E você disse que essa nova era é não ter como commodity, nem como exploração. Agregar valor. Então, tem que agregar valor. Tem que ter beneficiamento. Os benefícios fiscais que foram constituídos, que pena que não estão sendo comentados como deveriam. 5 bilhões são de reais. subordinados. Hein? 5 bilhões de reais. Ao longo do tempo, em créditos tributários. Isso. Um aspecto absolutamente relevante do projeto. Isso. E tem um efeito indutor, porque esse crédito, porque 5 bilhões, alguém vai olhar e falar, 5 bilhões é pouquinho para o que nós estamos falando. Isso daí alavanca investimentos. Você tem que fazer uma relação de 1 para 10, no mínimo de largada. Deputado. Tá certo? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar porque eu não estou gostando de coisas que estão sendo feitas. Eu não estou gostando de declarações que estão sendo feitas. Por exemplo, depois que foi aprovado o projeto, teve gente e porta-voz que disseram que tinha tido uma diminuição de expectativas com relação ao Brasil. Eu estive nos Estados Unidos, eu estive na Inglaterra, eu estive em Portugal, o Pablo esteve comigo. Sentiu alguma reação? Não? Então tá bom, temos que falar em voz alta. Teve uma declaração de entidades do setor que disseram que quando foi aprovado o projeto, teve uma queda de valor das ações das mineradoras. Teve gente que falou que teve 1 bilhão de queda. Eu fiz um cotejamento de todas as ações de lá para cá aumentaram. As consultas ao Brasil aumentaram. As propostas se multiplicaram. Meus amigos, minhas amigas, o Brasil, daqui a pouco eu estava falando com o João Vitor, outro dia eu fui num debate de insegurança jurídica. Aliás, para ser preciso, eu estava conversando
como representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, numa reunião organizada pelo BID. Olha, nós gostamos muito, mas o Brasil tem insegurança jurídica. Eu falei, problemas todos temos. O Brasil tem um regime de concessões. Tem uma lei de 30 anos, PPP de 20 anos. Nunca houve nenhum rompimento de contrato. Isso é segurança jurídica. O ministro acabou de dar um dado da transmissão e diz o seguinte, olha, a State Grid está investindo 50 bi em transmissão. Toda a transmissão do Brasil é concedida. A geração quase toda. A distribuição quase toda. Quebra de contrato. Quem aqui foi vítima de alguma quebra de contrato? Então tem uma questão tributária. Como é que ficou a reforma tributária? O fantasma foi afastado? Deputado? Foi. A reforma tributária foi boa para o setor. Todo mundo está de acordo? Deputado, posso Alguns não estão mais balançando a cabeça, porque eu acho que eu estou sendo muito veemente. Mas podem balançar a cabeça. Foi boa. Minha gente, eu estou dizendo que nós estamos com uma responsabilidade imensa. Aqui hoje, na CNN, meu caro Daniel, se forma opinião. E a opinião que nós temos que passar do Brasil é a opinião que o ministro falou. Nós estamos com um marco regulatório confiável. Nós estamos com um marco regulatório que equilibrou entre tentações intervencionistas ou um livre só agir sem agregar valor, um justo equilíbrio. Saúdem isso. Não comprometam isso. Deixa eu pegar exatamente desse ponto, só para fazer um pouco... Estou falando demais, né? A gente vai voltar, a gente vai voltar. Eu só queria pegar desse ponto porque o senhor faz uma fala muito forte, especialmente diante da repercussão que imediatamente depois da aprovação houve entre algumas mineradoras. E aí eu passo para a Marisa César, porque o que o deputado está colocando aqui na condição de relator do projeto é, olha, o que vocês estão dizendo, vocês eu estou colocando como boa parte do setor mineral, vocês não reclamaram aqui com a Austrália, com o Chile, com a Indonésia, com os Estados Unidos, com o Canadá, vão reclamar para cima de Moá, Marisa César? Primeiramente, obrigada pelo convite, Daniel Richtner, João Vitor, prazer estar aqui. Na presença do ministro Alexandre Silveira, meus cumprimentos a todos, meu cumprimento ao deputado Arnaldo Jardim. Primeiramente, o deputado sabe muito bem que ele é um parlamentar que nós vamos perder, infelizmente, porque vai sair da política, e a gente acompanho ele porque eu sou paulistana, somos da mesma cidade. E o que você traz aqui, ele é razoável e factível dentro do que você se propôs a tentar alinhar com todos os acordos de governo, seja com a Câmara, com o Senado, tentando atender a questão do governo. E o fato de trazer o Conselho, o que nós falamos não é que o Conselho ele não deve existir. O que nós falamos, da mesma forma que o deputado traz aqui, nós também temos conhecimento de como funciona o Canadá e a Austrália, como bem trouxe o deputado, de que existem outras linhas de travas que eles utilizam, que é na perspectiva de que países que são considerados hostis e sensíveis, automaticamente se trava qualquer negociação. Então, ao exemplo da Austrália, nós temos considerados países assim, entra desde um Irã, por exemplo, uma Rússia e uma China, porque eles têm uma certa rivalidade e que ali não funciona. No caso do Canadá, já não entra a China, por exemplo. E quando nós falamos da perspectiva dos projetos, as negociações não são todas que vão para essa pauta de análise. Vai para a pauta de análise projetos na casa, por exemplo, de 2 bilhões de dólares. O que nós trouxemos aqui foi que estruturas de off-takes pequenas, de 20 milhões, 100 milhões de dólares, a gente visualiza que talvez vamos ter um entrave por falta de quantitativo de pessoas para fazer essa avaliação. Considerando que é um conselho que vai ter a ocupação de 15 membros do executivo,
mais algumas cadeiras, né, do Estado, município, a parte de academia e bem como 2 da sociedade civil. Então, como é que isso vai se dar? Pensando que temos, sim, uma regulamentação proposta para ser realizada em 90 dias, mas que, na prática, pelo que nós vivenciamos, por conta das políticas públicas, o que normalmente acontece é que os prazos não são atendidos. E nós corremos o risco de entrar numa janela de não acontecer e que não vai estar no controle do deputado, não vai estar no controle especificamente deste conselho. Será feita uma regulamentação e aí ficaremos no vácuo. Por quê? Porque dentro da política não está definido nem quais são os minerais críticos que se todos vão passar por esse crivo, ou se somente serão alguns minerais, e se ao mesmo tempo também qual é o tipo de projeto que teremos vinculado especificamente para ser aprovado nesse Conselho. Marisa, você traz pontos muito importantes e complementares à fala inicial do deputado Arnaldo Jardim. Eu quero movimentar um pouco aqui a nossa roda, partir para o Vilmar Simões, que está numa condição ali de quem começa a atividade mineral, que é conhecer o que existe no nosso subsolo. E é fato que nós conhecemos pouco do nosso subsolo. O ministro citou aqui na sua fala um percentual de só 30% do que nós conhecemos do território nacional está devidamente mapeado. Eu queria saber, Vilmar, se a gente tem como objetivamente acelerar o nosso conhecimento geológico. O Serviço Geológico do Brasil tem como impulsionar suas atividades e o projeto de lei dos minerais críticos pode dar algum fôlego que chega também no Serviço Geológico e no nosso mapeamento? Boa noite, Daniel, boa noite aos presentes. Eu cumprimento a todos na pessoa do ministro Alexandre Silveira, da secretária Ana Paula Bittencourt. É um prazer estar aqui no debate. E o Serviço Geológico tem por missão prover o conhecimento geológico, essa da base, a pesquisa mineral, e disponibilizar para a elaboração de políticas públicas e também para a indústria os dados pré-competitivos. O nosso país é imenso, nós não estamos falando da plataforma continental, mas só o território, em torno de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Então, é verdade que nós temos de avançar no conhecimento da nossa geologia, mas isso, ministro, isso nós temos feito, inclusive, por determinação do senhor, com auxílio da secretaria. Nós avançamos ultimamente, retomamos a partir de dezembro de 2025, a geofísica aérea. Isso estava parada no país há mais de uma década. O último voo aerogeofísico desenvolvido no país, com alta tecnologia, foi feito ainda em 2014. E a partir de 2025, nós já voltamos a utilizar esse método, aliado também à geoquímica, e disponibilizar esses dados à sociedade. Então, o Serviço Geológico está disponibilizando dados com muita rapidez, né, e informações precisas, adequadas. E também estamos avançando no mapeamento geológico. Quando se fala em 30% do território, a gente está falando aí do todo, da totalidade do território. Mas se nós falarmos em províncias minerais, em áreas de alto potencial mineral, de relevância mineral, nós temos aí um salto para aproximadamente 44% nessa escala competitiva, de 1 para 100 mil. Né? E a ideia é que avancemos ainda mais para disponibilizar esses dados, porque esses dados, além de prover a elaboração de políticas públicas, eles, de forma muito peculiar, conseguem mitigar os riscos do minerador, que passa a agir de forma dirigida e investir com menos risco do que se partisse do zero. Então, nesse sentido, nós temos avançado e a ideia é disponibilizar a maior qualidade e quantidade de dados possível.
Anderson Baranov, eu não vou deixar aqui a peleja esfriar, porque Arnaldo Jardim e Marisa César já estavam começando aqui um bom duelo muito respeitoso, mas com visões divergentes sobre o projeto, um projeto que você também acompanha muito de perto, que é o PL 2780. Queria a sua visão sobre o que saiu de uma forma concisa, mas também queria te trazer para essa conversa na condição em que você está. Você esteve mais de 10 anos na Hidro, uma das principais empresas do Pará, mas agora está à frente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, um estado que, puxa, tão profundamente envolvido na Amazônia e que aí, obviamente, desperta todo o carinho dos brasileiros e toda a preocupação socioambiental, porque é um estado que também enfrenta muita pobreza, enfrenta baixas taxas de saneamento básico, baixas taxas de igualdade e de renda. Como que as mineradoras no estado do Pará tem atuado para minimizar potenciais conflitos e gerar efetivamente riqueza a partir da mineração? Mas não foge da minha pergunta sobre o duelo aqui que a gente está construindo. Bom, obrigado, Daniel. Agradecer aí ao nosso presidente João Vitor pelo convite, um grande parceiro. Ministro, obrigado por estar aqui, estar podendo estar com o senhor mais uma vez, o senhor que eu chamo do ministro do diálogo. Eu falei que a sua equipe é muito forte e porque ela conversa, ela tenta entender. Parabenizar também pela escolha aí da Mariana Espécie como secretária. Mais uma mulher aqui juntando-se a Ana Bittencourt, mostrando que o senhor também tem essa visão. E aproveito para cumprimentar as mulheres em nome da Ana Bittencourt e também da Ana Sanches, a nossa presidente do IBRAM, que já foi citada aqui pelo trabalho que está fazendo. Bom, dito isso, Arnaldo e Marisa, eu vou entrar nessa conversa rapidamente, porque eu não posso deixar de falar do PL um pouquinho. A gente esteve lá no nosso Mapa da Mina, sexta-feira, vai ao ar em breve, hein, gente? Fazer aqui um jabazinho, né? Mas a gente falou de uma coisa, o Arnaldo colocou aí que os outros países fazem, a Marisa colocou as preocupações, e eu vou voltar a dizer o que a gente conversou lá um pouquinho. Temos maturidade para viver o que estamos vivendo hoje como sociedade? Temos as nossas associações aqui, o sindicato, temos todos nós, o grupo, a comunidade política. A gente sabe o que a gente quer. A gente está discutindo muitos detalhezinhos que outros países aplicam, mas por que a gente não discute uma coisa maior? O que queremos? Quais os minerais que temos no Brasil hoje que têm vocação apenas para exportação, sem agregação de valor? Quais os minerais que vamos agregar valor? A gente tem que fazer essa análise, a gente tem que abrir essa discussão. O que queremos para o nosso país? Como vamos aproveitar as nossas riquezas para que a gente possa ter um país melhor? Olha a Austrália, gente. A Austrália só tem mineração. É um país considerado de primeiro mundo e rico. Nós temos igual, e temos agricultura, temos outros negócios, temos aí o biocombustível, temos aí a energia renovável. Por que a gente não aproveita o momento para trazer uma maturidade para a discussão? Se não, daqui 4 anos, ministro, daqui 10 anos, vamos estar discutindo as mesmas coisas, porque vão achar que a gente vai politizar a nossa soberania. Não é isso. Hoje temos um governo, tivemos outro anterior, podemos ter outro no futuro. A gente tem que discutir como sociedade. Aqui tem a capacidade, está nessa sala aqui. Como vamos discutir o que queremos para o Brasil? Indo para o nosso Pará, que você citou, eu gostaria de ressaltar como cresceu a mineração nos últimos 10 anos. Como a gente vê hoje a mineração se envolvendo em, vamos lá, direitos humanos, preocupação com indígenas, quilombolas, projetos sociais, energia renovável, sustentabilidade, preocupação com as pessoas. Como evoluímos isso no Brasil hoje? Pará é um grande exemplo, Minas é um grande exemplo. Temos que aproveitar essa onda para que a gente possa resolver problemas que vêm de muitos anos. E esse é o desafio que nós temos aqui, para que a gente não venha aqui, porque a mídia grava tudo, né? Para que daqui 10 anos, Daniel, a gente não esteja falando sobre as mesmas coisas, os mesmos problemas, o que vai mostrar a grande incompetência dessa sala toda. É isso que nós temos que mudar. Eu agradeço a oportunidade aí que a gente continue conversando sobre isso. 10 anos, Anderson Baranov, 10 anos atrás aproximadamente, pouco menos ou pouco mais, eu tive meu primeiro contato, Clóvis Torres, com o projeto Volta Grande do Xingu.
olhando a construção e a entrada em operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, do qual vocês são vizinhos. O case da Belosan em Altamira é um case muito interessante, porque é um dos projetos mais desafiadores que nós temos no país, inclusive no âmbito da justiça. E nós tivemos novidades recentemente no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Até queria que você trouxesse um pouco isso, se a justiça tem atuado mais como um facilitador ou como um outro obstáculo, um obstáculo adicional na construção de algo que vocês na Belosan entendem muito bem, Clóvis Torres, que é tentar e buscar incansavelmente conciliar desenvolvimento econômico, estabilidade e segurança jurídica para investimentos de longo prazo. Se trata disso para um investidor como a Belosan, mas também respeito ao meio ambiente e geração de oportunidades para criar emprego e renda num estado com todas essas dificuldades. Usando a frase do Anderson Baranov, nós estamos preparados no Brasil para ter um projeto tão grande e tão interessante como o projeto Volta Grande do Xingu? Alô? Muito obrigado, Daniel, por sua pergunta. E gostaria de agradecer ao João por organizar esse evento com tanta grandiosidade. Agradecer aqui ao ministro Alexandre Silveira por a abertura do evento e por tudo que tem feito pelo setor mineral no Brasil. Um grande membro do Executivo, e como foi também do Legislativo. Trabalhamos juntos no processo da Eletrobras, quando eu presidia Furnas. Então, somos hoje, posso dizer, um grande amigo meu. E Arnaldo talvez seja o parlamentar que mais conhece de mineração, se dedicou profundamente. Começamos juntos também, né, deputado? Então, um prazer enorme estar aqui contigo, e agradeço muito tudo que você tem feito pela mineração. Gostaria de cumprimentar os nossos outros colegas de debate aqui. Gostaria até, antes de começar sobre a Belosan, ajudar no que Arnaldo disse. O Brasil é um ambiente extremamente propício para a mineração. Hoje, quando você compara com vários países que são tradicionais mineradores, o Brasil está muito, muito adiante. Eu ouço isso direto no Canadá. Como hoje é difícil se licenciar um projeto no Canadá, como é difícil obter tudo que você precisa, inclusive a própria licença social, para operar no Canadá. Isso não é diferente na Austrália hoje, não é diferente na Indonésia, na própria China. Realmente hoje nós temos um ambiente muito organizado, e não só organizado, mas fácil. Existe, por exemplo, um caso em andamento na Comissão Europeia sobre uma operação de venda de um ativo de níquel no Brasil, onde o CAD aprovou sem qualquer ressalva, mas a Comissão Europeia viu isso com outros olhos, viu isso como realmente uma concentração importante de mercado e está julgando isso lá. Então, você veja como as leis brasileiras são pró-business, sim, na mineração. Nós temos, sim, aí uma questão de previsibilidade, como o ministro disse, a dificuldade do processo de licenciamento. São muitos órgãos envolvidos, são muitas agências, autarquias, órgãos, ministérios e tudo num único licenciamento, que traz uma dificuldade muito grande por não haver prazos. E que a própria legislação que foi recentemente editada, ela já traz muitas melhorias nesse sentido. O nosso projeto, eu gostaria de corrigir duas coisas com você, Daniel. Primeiro, não é um projeto dessa magnitude. Nós somos de longe, não somos de longe o maior projeto de ouro do país, nós somos mais um projeto de ouro. E com relação digamos, essa relevância toda, ela vem em torno de um licenciamento complexo, que foi justamente o processo de licenciamento da Belo Monte,
né, da hidrelétrica, a maior hidrelétrica do Brasil, né, que causou um desvio importante no rio Xingu, e que hoje existe essa tônica de que nada mais pode se fazer naquela região. Já se interferiu demais no meio ambiente, na questão social naquela região, portanto, nada mais deve acontecer. Ora, eu vejo a mineração, eu vejo qualquer outro empreendimento, né, não como uma posição de confronto, né, com o meio ambiente ou questões sociais, muito pelo contrário, né. Eu trabalhei na Vale por muito tempo e tenho muito orgulho disso, né. Uma das poucas áreas preservadas da Floresta Nacional de Carajás está lá por conta da Vale, né. E isso não é diferente em outros projetos, né. Hoje nós temos garimpos por toda aquela área do Pará, né, e não são fiscalizados, usam do mercúrio, que realmente causa um dano terrível ao solo e ao subsolo, né, não tem qualquer tipo de fiscalização, né. Você tem aqui nós temos a Belusan, com uma empresa listada no Canadá, com todo tipo de compliance necessário, todo tipo de fiscalização, prestando contas não só ao Estado, mas à União, né, e tentando montar o seu projeto, que é um projeto de mineração como qualquer outro, sem qualquer interferência efetiva no meio ambiente, né, e lidando com a população como deve ser, né, com todas as comunidades, de forma construtiva, com diálogo, com programas, com tudo que possa ser apresentado para que a gente possa viabilizar o nosso projeto. Então, assim, nós estamos hoje inseridos naquela comunidade, naquele entorno, né? Existe sim a Belo Monte, mas que é extremamente importante, né, para o país, para a segurança energética do país, e eu, por ter sido presidente de Furnas era o maior acionista da Norte Energia, que é a maior acionista de Belo Monte. Eu conheço aquele projeto, sei dos benefícios, dos direitos que foram respeitados para se licenciar aquele projeto, mas sim, houve um impacto sobre o rio Xingu por haver um desvio no seu curso, né? Não tem nada a ver com um projeto de mineração de ouro, que é um projeto pequeno, logística praticamente inexistente, porque o ouro você não transporta para lá e para cá, por questões de segurança, né? E é um projeto que não dá para se comparar com projetos de minério de ferro, de níquel, de cobre, que sejam projetos bem menores. Pessoal, eu preciso cumprir aqui um papel absolutamente chato e indelicado, que é de pedir que vocês exercitem ao máximo aqui o poder de concisão para a gente ter uma última rodada aqui de intervenções. Deputado, a gente percebeu aqui nas falas, a Marisa principalmente colocando, olha, eu sei que os outros países também têm as suas exceções. O que eu estou colocando é que há muita discricionariedade ainda para que um governo ou um poder executivo, que hoje pode ser bom, amanhã a gente não sabe, possa mudar o rumo das coisas. Como é que o senhor responde a isso? Bem, primeiro eu quero aí a você, Marisa, agradecer muito a interação que nós temos tido. Tem sido frequente, nós temos conversado. Muitas das coisas do projeto nós fomos modificando ao longo deste diálogo que nós tivemos. A Marisa concentrou menos sobre aquela questão do risco do intervencionismo e se centrou na sua preocupação de agilidade e de procedimentos. Eu quero destacar duas coisas que, junto com a equipe do ministro Alexandre Silveira e com o governo, nós estabelecemos. Primeiro, o Executivo vai ter um prazo de 90 dias para a regulamentação. E eu posso revelar, se o ministro me autoriza, que a ANA já está trabalhando nessa regulamentação e o governo já está. Porque o fato do projeto estar lá no Senado, esperando, eu não estou, queria que votasse logo, não estou gostando nem um pouco dessa demora, tá certo? Mas não significou que está parado. A regulamentação está caminhando, está sendo feita, eu não sei o teor, porque o ministro ainda não me contou detalhes, mas eu sei que está tendo trabalho. E a semana passada nós acompanhamos, foi anunciado o esboço de uma política nacional para minerais críticos, pelo Ministério. Então, há todo o processo. A área econômica do governo está no processo de regulamentação dos instrumentos econômicos também. Então, não confundam a espera da votação no Senado com uma situação de paradeza.
Está parado, mas está em movimento, tá certo? Então, acho isso muito importante. Essa regulamentação, e aí um comentário que você fez, você tem razão, Marisa. Ela falou assim, mas não tem a lista dos minerais. Por quê? Porque isso é o que nós aprendemos com o mundo, que era melhor fixar os conceitos e essa lista ser atualizada de tempos em tempos. Então, virar nisso, acho que é uma evolução e que vai permitir que a sociedade acompanhe melhor. É melhor do que ter uma lista rígida que só fosse mudada pela lei depois. Terceiro ponto, a questão da agilidade do Conselho. Nessa regulamentação que virá, nós estamos discutindo, é lógico que o Conselho vai se apoiar e vai se concentrar nos grandes projetos. Não vai ficar vendo cada um dos projetos, minha gente. Puxa vida, vai se apoiar no Serviço Geológico, vai se apoiar na ANM para fazer esses procedimentos. Aquilo que é usual terá tratamento usual, terá celeridade. Tá certo? Por isso nós brigamos por essa evolução que o Clóvis destacou na lei de licenciamento ambiental. Uma dura briga. Teve veto do governo, tivemos que derrubar os vetos. Todo mundo sabe e acompanhou essa questão. Terceiro aspecto, me permito citar 3 pontos do decreto. Rastreabilidade. Eu queria muito que vocês nos ajudassem a dar concretude. Isso vai colocar o Brasil, que já tem avanço de uma forma diferente, o certificado de baixo carbono também e toda uma política de inovação, que é o caminho para a incorporação tecnológica. Tudo aquilo que é a rede constituída, que fortalece institutos, o CETEM e tudo mais, vai ter muita virtuosidade. Eu estou de total acordo com aquilo, Vilmar, que você falou do conhecimento, por isso que está previsto que esses recursos 05 podem ser destinados a isso. O Baranov falou de uma forma muito apropriada que o que nós estamos fazendo é política de Estado, não é política governamental, não pode ter esse susto, e o Clóvis contribuiu com a sua grande experiência que tem, de uma pessoa que conhece profundamente o setor, fazendo esse cenário internacional. Não é perfeito, minha gente, desculpem a veemência. É como quem cuida de um filho, entendeu? Que não é só meu, é nosso, do Legislativo, é do Executivo, e eu, mais uma vez, proclamo aquilo que tenho dito, que foi o protagonismo que teve o ministro Alexandre Silveira. Mas é da sociedade. Quantas vezes nós discutimos com o IBRAM, quantas vezes nós debatemos com todos os fundos, como é que foi constituído, a partir do diálogo com o BNDES, o Fundo Garantidor. Ou seja, é um produto nosso, pode ser melhorado, mas nós temos que jogar para estabilizar essa regulamentação que vai nos dar grande protagonismo internacional. Marisa César, muito rapidamente, queria só que você colocasse o seguinte, a gente vai conseguir avançar na cadeia produtiva dos minerais críticos e de terras raras, separação, refino, até numa possibilidade chegarmos aos ímãs permanentes, porque tudo que a gente está querendo aqui é não ficar só na exportação de commodity. Às vezes não é ruim, não. A gente pode exportar matéria-prima, não se trata disso, mas a gente quer avançar também. A gente tem esses elementos? Sim, eu acredito que a gente vai avançar sim, primeiramente porque já temos empresas que estão fazendo aí seus ambientes de laboratórios e já indo para uma segunda fase de separação. A gente tem, para quem não tem um conceito, nós temos uma matéria-prima, fazemos a questão da exploração, a primeira fase de beneficiamento, que já é considerado um inicial de refino, depois nós temos a questão da separação, que já está sendo, Meteoric, Virid, já estão trabalhando nisso sim, depois nós temos a metalização, porque nós temos aqui os metais principais da liga leve e da liga pesada, e aí faz a junção para o imã permanente. Considerando todos os benefícios fiscais que a gente tem visto aí, que vai trazer pela política que está sendo tramitada, tanto os benefícios do escalonamento fiscal para as etapas de refino, como também o certificado de carbono, que eu já comentei com o deputado, é extremamente importante para quem tem essa visão da cadeia climática, o licenciamento ambiental ser tramitado rapidamente. Eu acho que vai sim ter uma grande perspectiva, não somente em terras raras, mas considerando ter o fundo garantidor que está previsto, bem como os outros investimentos em tecnologia, as outras demais cadeias têm uma grande
propensão de trazerem seus refinos, seja na cadeia de midstream, que é o refino intermediário, ou seja, no refino na sua totalidade. Queria só apenas agradecer ao ministro de Minas e Energia, a secretária Ana Paula Bittencourt, por ter aberto espaço para as empresas de minerais críticos, indo na linha do que Baranhoff falou, daqueles minerais que são mais ricos em abundância no país, de terem participado do grupo de minerais críticos aí nessa composição que será apresentada aí para o Conselho Nacional de Política Mineral. Vilmar, rapidamente, mais conhecimento geológico significa facilitar o trabalho para que as empresas consigam apresentar processos mais robustos, consistentes, para análise do licenciamento pelos órgãos competentes? Com certeza, Daniel. O conhecimento geológico ele é a base, né, do projeto de mineração. Então, quanto mais abrangente for, mais profundo for o conhecimento, mais adequadas são as próximas fases do projeto. Até para conclusão e intensificação da pesquisa, para se identificar se há uma viabilidade econômica naquela exploração e assim sucessivamente. Então, eu creio que o investimento ele só vem com a garantia da pesquisa prévia a ser disponibilizada, como o Serviço Geológico vem fazendo e ampliando os seus trabalhos no sentido de ter dados mais concretos e profundos disponíveis para a indústria. Baranhoff, quando a gente fala em licença social para operar, o que isso significa para as empresas filiadas ao Cimineral Pará? Ter o envolvimento da sociedade. As mineradoras precisam ser um bom vizinho. É projeto social, é diálogo, é entender o que acontece com o nosso vizinho. Eu vejo muitas mineradoras aqui que apoiaram na Covid, que foi uma situação que o país viveu. Então, várias situações que a gente agrega valor, né, que a gente agrega, vamos dizer, o senso de comunidade. Isso é muito importante. Projeto social não é uma licença operacional, é mudança de sociedade, é mudança de mentalidade. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar. Alguns anos atrás, nós trabalhamos mulher na mineração. Hoje você olha aqui, tem mais mulher do que homem em algumas posições. Não ainda na operação em si, mas já na área administrativa. E, ministro Alexandre, eu queria fazer uma justiça aqui. Eu falei que o senhor é muito bom em incluir mulheres, mas tem uma mulher que a mineração inteira conhece, que é a Mel Camata, que está aqui, que organiza a sua agenda e a nossa agenda. E eu aproveito aqui, Daniel, para pedir uma salva de palmas para a Mel. Clóvis, eu vou encerrar com você te perguntando se o projeto for de fato implementado, que legado que a Belossan espera deixar para as comunidades locais, para Altamira, para a região de Volta Grande do Xingu, além da própria operação mineral? Daniel, primeiro, o projeto será implementado. Tá? Mas o que é que eu posso te dizer? Quando nós retomamos a licença de implantação, agora em fevereiro, 2 semanas após o dia 13, quando nós conseguimos a licença de implantação de volta, nós tínhamos 12 mil pessoas inscritas no nosso website procurando emprego daquela região. Porque nós deixamos claro que todas as pessoas que nós contrataríamos teriam de ter pelo menos 2 anos vivendo na região para não incentivar uma imigração predatória para aquela população local. Então, a geração de empregos na região, isso é da mineração, como todos sabem, né? Você tem hoje uma taxa para cada emprego direto, você tem 10 indiretos. Nós estamos falando de 10 mil pessoas naquela região que teriam empregos diretos ou indiretos por conta do nosso projeto. Isso é extremamente importante, porque nós temos 1.000 empregos diretos, então seriam 10 mil contando com os indiretos. Então, além disso, lógico, geração de riqueza, a questão da boa vizinhança é fundamental. Então você tem que trabalhar com as comunidades para que eles vejam o porvir, porque a mineração é finita. Então, exauriu-se a mina, a gente não pode ir embora, botar a pasta debaixo do braço e largar
né, aquela comunidade sem outro tipo de meio de sobrevivência e desenvolvimento. Então, você trabalha durante o processo minerário, você trabalha para que outras, né, atividades ganhem espaço e que se perpetuem após a ida do projeto. Então, esse sim é um grande legado que a mineração tem no país inteiro, aliás, em qualquer lugar do mundo. Clóvis Torres, muito obrigado. Anderson Baranov, Vilmar Simões, Marisa César, deputado Arnaldo Jardim, um prazer ter debatido esses assuntos com vocês. E agora, época de Copa do Mundo, vou passar a bola aqui para a Thaís Heredia, a gente vai para a nossa pausa para hidratação, vamos lá?